Você pode tomar o seu assento. Obrigada aos meus queridos irmãos por louvarem conosco. É uma alegria recebê-los aqui na nossa igreja. Sintam-se amados pela Sara Floripa. É sempre uma alegria, um privilégio dividir a palavra de Deus com a igreja. E para a gente começar, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12. Quem está lá no fundo, se puder escolher um assento. Segunda Coríntios 12, verso 7, diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu não me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Querido, esse é uma passagem de Paulo. E eu queria começar essa noite te fazendo uma pergunta. O que é força para você? Ao longo das últimas semanas, a gente tem compartilhado dentro dessa série chamada Seja Forte, alguns elementos que trabalham a nossa força. Nós temos trabalhado algumas desconstruções até do que nós entendemos como força. E eu queria te perguntar para você, o que é ser forte? Talvez ao longo dos anos, ao longo da tua trajetória, da tua caminhada, você aprendeu que ser forte é permanecer depois de tomar todas os tapas da vida. Talvez ser forte é você engolir o choro. Talvez ser forte é você fingir que as coisas não estão acontecendo. Talvez ser forte é você ficar de pé ou se levantar depois de sofrer grandes abalos. Mas eu queria fazer um teste rápido com você. Um teste bem individual e que você não vai precisar compartilhar com ninguém. Se a gente tiver aquele sonzinho de fundo, é bom porque sai um leve chiadinho que está vindo aqui nesse retorno. Eu queria que você pudesse pensar agora por 15 segundos, fazer uma avaliação. Ao longo dos seus dias, por onde andam os teus pensamentos? Você pensa mais nos problemas, nas lutas e nas crises que você tem vivido? Os seus pensamentos, eles estão mais envolvidos com as suas dificuldades e dores? Ou os seus pensamentos, eles estão mais ocupados em buscar, em conhecer quem Deus é? Responda isso a você mesmo. Os meus pensamentos, o meu dia a dia, eu penso mais naquilo que me falta, naquilo que é luta, naquilo que é guerra, naquilo que eu ainda preciso fazer, em como eu vou resolver, ou os meus pensamentos, eles estão mais
voltados a como eu posso conhecer mais de Deus. Querido, isso pode revelar o que você pensa e onde você tem buscado ser forte. Os teus pensamentos revelam mais do que você imagina. E às vezes é necessário que a gente olhe no espelho e enfrente o que de fato tem sido a fonte da nossa força. Você é o que você come. Você é o que você se alimenta. O mundo, ele está cheio de sugestões sobre o que é ser forte. Você está a um clique com o seu celular de escutar muitas pessoas falando sobre força, sobre sucesso, sobre autossuficiência. Talvez algumas delas te expliquem até técnicas de como ser forte. Mas o que eu quero te ensinar hoje é uma força que não vem de atributos humanos, mas uma força que vem daquele que te criou, daquele que te projetou, daquele que conhece tudo ao teu respeito e daquele que é o grande vencedor. Se eu busco vencer, eu preciso aprender e me alimentar daquele que venceu. E esse texto nos coloca diante de um grande conflito. O apóstolo Paulo, nesse contexto, ele estava numa luta pela sua autoridade apostólica diante da igreja de Corinto, que estava sendo influenciada por falsos mestres. Talvez um ambiente muito semelhante ao que nós vivemos hoje como igreja, na nossa geração. Uma luta constante. E Paulo, nessa ocasião, era alguém que já tinha sido bastante transformado, mexido, com muitos frutos, alguém respeitado, alguém letrado. E se você ler alguns versículos atrás, do versículo 7, que foi onde nós começamos, Paulo ele está falando que muitas experiências com Deus ele já teve. Tantas, que ele não tinha nem como mensurar. E ele estava tentando explicar àquele povo essas experiências, essas revelações, porque eles estavam confundidos por falsos mestres. E eu costumo dizer que um exército confundido é pior do que um exército desarmado. Não adianta você ter armas se você está confuso sobre quem é o seu inimigo. E nesse momento Paulo, com toda a sua literatura, experiência, vivência, autoridade, ele faz uma oração a Deus. E ele fala: Senhor, eu estou aqui fazendo a tua palavra, eu estou aqui fazendo o ID, mas existe um espinho na minha carne, existe algo que me incomoda muito, existe uma batalha que eu não consigo vencer. Arranca isso de mim, arranca esse incômodo, arranca essa aflição, arranca essa dor que espreme a minha história. E a resposta de Deus é simples e direta: Paulo, a minha graça te basta. O espinho vai ficar aí.
A Bíblia ela não traz exatamente o que era esse espinho. Tudo que a gente pode falar sobre isso seria mera especulação humana. Mas o fato é que aquele espinho ele representa, independente de qual seja a sua raiz, a dor, a humilhação, a limitação. E Deus tinha um propósito por colocar aquele espinho na vida de Paulo. Aquela luta, aquela dor, era para lembrar Paulo de algo. Que o orgulho dele jamais podia falar mais alto do que a mensagem de Deus através da vida dele. Era para impedir que Paulo se tornasse autossuficiente. Era para lembrar Paulo que mesmo com toda a cultura, entendimento, discernimento, revelação, experiência, ele dependia de Deus. E a Bíblia, ela trata essa condição de uma maneira muito séria. Essa condição, às vezes, de orgulho. Porque o orgulho, ele distorce a imagem que nós temos de nós mesmos. Orgulho é quando eu exagero nas minhas qualidades. Orgulho é quando eu tenho dificuldade em pedir ajuda ou de reconhecer que o outro pode fazer melhor do que eu. O orgulho me leva a uma postura de arrogância, de superioridade. Se eu não fizer, não sai bem feito. Se eu não pregar, ninguém entende. Se eu não orar, não é curado. À medida que nós avançamos e nos tornamos experientes, há um cuidado muito grande que você precisa tomar para que você não caia neste pecado, que é se sentir maior do que você de fato é. É ter uma lente distorcida. Isso diante de Deus é como se fosse um pecado de cegueira, uma ilusão da verdadeira realidade. Provérbios 16, 18 diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Há um destino para aquele que se sente superior: a queda. O orgulho, ele é perigoso porque ele exalta o ego. Provérbios 16 continua no verso 32. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Aquele espinho na carne, para Paulo, representava um limite, representava uma dependência. Por melhor que Paulo fosse, por mais instrumento de Deus que ele foi, e grande obra o fez, somos prova disso pela expansão das igrejas. Se você já teve curiosidade de ir nos mapinhas da sua Bíblia, em algumas versões tem uns mapas com as viagens de Paulo. Se você já teve curiosidade, você vai ver que ele andou demais, que ele trabalhou demais. Ele era digno de honra.
Ele era digno de respeito. Ele era alguém sério naquilo que fazia. Ele era alguém que provou e teve uma experiência transformadora. Ele não falava daquilo que ele não viveu. Paulo, ele fala daquelas experiências que ele teve com Deus. Paulo entregou tudo no altar. Mas ainda assim, era necessário lembrá-lo que ele era alguém que dependia de Deus, assim como eu, assim como você. Queridos, tem momentos na nossa vida que Deus nos usa tanto. E eu não falo só na igreja, dentro da igreja, talvez fora da igreja. E isso em alguns momentos pode te fazer balançar em relação ao tamanho de Deus na sua vida. As suas lutas nunca foram e nunca serão para a tua destruição. As suas lutas e as suas dores, elas têm um objetivo: te fazer dependente da única fonte que você nunca deve ser desligado. Deus. A oração de Paulo não foi respondida como ele gostaria. E talvez essa poderia ser a nossa grande frustração. Quando você ora a Deus, seja sincero. A gente sempre espera assim. Você não ora falando: Deus, eu quero isso, mas faça a tua vontade. Mas tomara que a tua vontade seja igual à minha. Eu não é. Não pode acontecer só comigo. Eu clamo a Deus. Mas no fundo eu espero que Ele realize aquilo que eu estou pedindo. Querido, fica tranquilo, isso é natural, não tem nada de errado com você. Vamos alinhar a expectativa para você não sair mal daqui. Não tem nada de errado com isso. Mas eu quero te trazer para essa jornada, onde a resposta de Deus é o contrário do pedido de Paulo. Senhor, tira esse espinho. Paulo, a minha graça te basta. Senhor, tira esse espinho. Paulo, a minha graça te basta. Senhor, tira, por favor. Paulo, onde você não entendeu que a minha graça te basta? Querido, e sabe o que a gente precisa entender às vezes? Que talvez você esteja olhando mais para os seus problemas, para aquilo que te falta, para aquilo que ainda te gera dor, para aquilo que ainda te gera incômodo, para aquilo que ainda tira o teu sono, do que o de fato significa a graça de Deus. Se eu te perguntar o que é a graça de Deus, o que você me responde? Qual seria a sua resposta? Talvez você tenha resposta para aquilo que você precisa, para a tua necessidade, mas talvez você não tenha resposta para o que é a graça de Deus na sua vida e o que ela significa. Eu posso te falar uma coisa? O que te diferencia em ser filho de Deus, em ser herdeiro e co-herdeiro com Cristo, é o seu entendimento do que é a graça de Deus na sua vida. Sabe, porque a Bíblia fala que o crente, aquele que verdadeiramente crê que Jesus é o único e suficiente Salvador, é o povo mais feliz da terra. Não é porque ele não passa luta, não é porque ele não tem peleja, não é porque tudo vai bem, é porque ele entendeu
que acima das lutas existe a graça poderosa de Deus, que me guarda, que me protege, e eu preciso ter isso marcado na minha identidade. A graça de Deus te leva por 4 estágios. O primeiro dele, nós encontramos em Efésios 2:8, que é a salvação. Pela graça sois salvo, mediante a fé. Pela graça você é salvo. Tudo pode dar errado nessa terra, eu não estou dizendo que vai dar, mas eu estou dizendo que os teus olhos, a tua vida, ela está conectada a um outro lugar, a um lugar de salvação. Ele te tirou do reino das trevas e te transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Isso é graça de Deus, isso é gratuito, não é pelas suas obras. Nada do que você faz para Deus pode comprar a tua salvação. Nada, é gratuito. Segundo ponto, a graça te faz justificado. Você se torna aceito diante de Deus. Quando Deus te resgata e passa o sangue dele sobre você, o céu não te enxerga mais na tua podridão de pecados, mas o céu te enxerga com uma marca de sangue, uma marca de promessa, uma marca de resgate, onde fala que tudo que você passa aqui é temporário. Você é aceito diante de Deus. Se você quiser anotar, Romanos 3:24. Mas a graça também, ela te leva para um outro estágio, que é o estágio da transformação. Ela nos ensina a viver de forma santa. E a cada dia eu vou me santificando. A cada dia eu vou aprendendo mais sobre quem é Deus, sobre o poder de Deus. Eu vou entendendo que por mais que coisas saiam do meu controle e que talvez eu tenha respostas de Deus que são contrárias aos meus pedidos iniciais, Ele vai me transformando de dia em dia, de glória em glória, de vitória em vitória, e Ele vai alinhando o meu coração a ponto das minhas vontades estarem completamente conectadas ao plano perfeito do Autor. E por último, a graça de Deus, uma vez derramada na sua vida, traz glorificação a Deus. Tudo converge para que Deus seja reconhecido e exaltado pelas nossas vidas. O espinho na carne é o significado espiritual para você depender de Deus. Você fará coisas incríveis. E a Bíblia está repleta de passagens, repleta de exemplos, repleta de personagens, histórias de força, de mudança, de transformação. Deus te deu um espírito de conquista, e isso é válido. Mas que você nunca esqueça onde você deve estar plugado, de quem você é dependente. A nossa maior missão de vida é revelar a Cristo. Às vezes, quando nós vamos aconselhar algumas pessoas, é muito comum a pergunta: qual o meu chamado? Qual o meu propósito? Para que é que eu nasci? E querido, deixa eu te falar, essa pergunta vai vir na sua vida
muitas e muitas vezes, em fases diferentes, em níveis de maturidade diferentes. Mas eu queria deixar algo com você, que é comum a todos nós. Você nasceu, aceitou Jesus, foi resgatado pela graça para revelar a Ele. O que o Senhor estava falando para Paulo é: Paulo, a minha graça vai te bastar, porque você vai entender. E é por isso que Paulo, em alguns momentos, em muitas cartas, ele fala: na minha vida não tem nada de bom. Pelo contrário, o que eu quero fazer, eu não faço. O que eu quero fazer, o que eu não quero fazer, isso sim eu faço. E lá em Filipenses 4:13, se o louvor quiser se posicionar, pode vir. Ele fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. E muitas vezes nós usamos esse versículo para algo que ainda vai acontecer. Eu vou me apropriar desse versículo porque não importa, tudo posso naquele que me fortalece. E amém, querido, pode usar mesmo o versículo, mas esse versículo ele tem um contexto um pouquinho diferente. Quando Paulo fala isso, ele está falando de suportar todo o processo na missão de revelar Cristo. Tudo eu posso na missão de revelar Cristo. Tudo eu vou ser capaz de suportar na missão de revelar quem me chamou. Tudo eu posso para que a minha vida seja um louvor a Deus. A graça de Deus, ela não te abandona na fraqueza. Fale isso para você. A graça de Deus. Fala com vontade para você mesmo ouvir. A graça de Deus não me abandona na fraqueza. Ela me carrega para o propósito. E eu queria te convidar a se colocar de pé.